noite. Olá, boa noite. Por decisão da equipe médica, Jair Bolsonaro ficará afastado da presidência até segunda-feira para se recuperar da cirurgia. Marcelo Odebrecht, condenado e preso na Lava Jato, é beneficiado com progressão de pena e vai para o regime semiaberto. E você vai ver também. Em Minas, CPI de Brumadinho pede o indiciamento da diretoria e funcionários da mineradora Vale e da empresa Tufsud pelo rompimento da barragem que matou 270 pessoas no maior desastre ambiental do país. Caixa Econômica Federal começa amanhã a primeira etapa do pagamento do FGTS. O trabalhador vai poder sacar até R$ 500 de cada conta. Onda de calor em pleno inverno. Temperatura da capital paulista passa dos 35 graus e tem a segunda tarde mais quente do ano. Na Espanha, cai a maior tempestade já registrada em um século. Resultado, muitos estragos e 2 mortes. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, passou mal e deve ficar em repouso até o fim da semana. Segundo a assessoria do Ministério, Marcos Pontes deu entrada no início da manhã na urgência do Hospital das Forças Armadas. Ele estava com náusea, vômito, sudorese, tonturas e dificuldades para andar. O quadro havia começado há uma semana e se intensificou na última madrugada. Marcos Pontes foi submetido a uma série de exames, foi medicado, permaneceu em observação e teve alta à tarde. A recomendação dos médicos é de repouso absoluto de no mínimo 2 dias. O Senado aprovou um projeto de lei que permite que as empresas de telefonia fixa possam trocar as atuais metas de universalização do serviço por investimentos em internet. A chamada Lei das Telecomunicações estava parada no Senado desde 2015 e foi aprovada na noite de ontem. O texto prevê que as operadoras de telefonia fixa possam mudar do regime de concessão para o de autorização. No modelo de concessão, as telefônicas passaram por processo licitatório para prestar o serviço e têm metas de universalização da telefonia fixa, inclusive com a obrigação de instalar telefones públicos, os famosos orelhões. Além disso, a cobrança é feita por tarifas. Já no regime de autorização, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é a responsável por autorizar o funcionamento das empresas e os preços são livres, como já acontece no mercado de celulares e internet. Busca conceder mais liberdade econômica ao setor de comunicações, destravando investimentos sem descuidar dos interesses do povo brasileiro. A nova lei também permite que a infraestrutura usada para a telefonia fixa, como as antenas e cabos, que hoje são do governo e são concedidos para as prestadoras do serviço, numa espécie de aluguel, fiquem definitivamente com as empresas. O tema causou polêmica no plenário do Senado e foi fechado um acordo. Em troca de ter esses bens, as empresas vão ter que investir na expansão da internet, principalmente em regiões carentes. Faz a doação de bens públicos sem contrapartida nenhuma, sem nenhum tipo de contrapartida para a União. Me permita, presidente, mas não tem outro termo, é um crime de lesa pátria, esse PLC 79 e os termos que ele está sendo colocado. Assim como foi feito no Luz para Todos, terá um programa banda larga para todos, para poder priorizar a implantação da banda larga no Norte e no Nordeste. O projeto é visto como um alívio para as empresas de telefonia, principalmente para a Oi, que está em processo de recuperação judicial. Sem as antigas metas, as empresas poderão economizar e ainda terão a possibilidade de lucrar com a venda dos bens que antes eram do governo. Em nota, a Anatel comemorou a aprovação do projeto e ressaltou que o novo marco regulatório será a base para a expansão da tecnologia 4G e a introdução do 5G no Brasil, igualando o país às recentes evoluções tecnológicas do mercado mundial. Como o texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados, agora a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as redes públicas de educação básica a ter uma equipe multiprofissional com
psicólogo e assistente social. A proposta que segue para a sanção presidencial impõe a atuação de uma equipe para a rede municipal e outra para a estadual. Não há necessidade de haver um profissional por escola. O objetivo é que os psicólogos e assistentes sociais desenvolvam ações junto à comunidade escolar para melhorar a qualidade do processo de aprendizagem. A partir da data de publicação da lei, os sistemas de ensino terão 1 ano para se adaptar à exigência. A medida é positiva, mas nosso ensino, que é de baixíssima qualidade, não tem dinheiro nem para as necessidades básicas das escolas. Alunos terminam o curso sem saber ler ou escrever. E isso acaba empurrando o ser humano e o país para baixo. A partir de amanhã, trabalhadores de todo o país poderão sacar até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa, do FGTS. Mas afinal, o que fazer com esse dinheiro? Muitos brasileiros já sabem. Cerca de 10 milhões de brasileiros devem usar esse dinheiro para pagar dívidas. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo essa pesquisa, 42% dos brasileiros que vão sacar o FGTS para limpar o nome devem usar esse dinheiro para acertar as contas com o maior vilão dos consumidores brasileiros, o cartão de crédito. O que, na visão deste economista, é uma ótima ideia. É uma ótima oportunidade para quitar essas dívidas e começar justamente por aquelas dívidas que são mais caras. Mais caras em que sentido? Ou seja, aquelas que têm a taxa de juros mais elevada, né? Então, você vai geralmente pelo cartão de crédito, que hoje no mercado brasileiro é o que tem a taxa de juros mais elevada. Mas tem gente que prefere não mexer no dinheiro. Karina acha melhor deixar esse valor guardado para alguma emergência. Não pretendo sacar. Primeiramente porque o valor eu considero baixo, não vai fazer tanta diferença assim, por ser um valor de R$ 500. Eu vou esperar um pouco, ver no que vai dar, até porque a gente vai ter um prazo até março do ano que vem para retirar esse valor, caso mude de ideia. Então eu não acho muito viável. A pesquisa revela ainda que 45% dos beneficiários têm interesse em fazer o saque. Destes, 24% vão direcionar o dinheiro para cobrir despesas básicas do dia a dia e 17% para realizar compras em supermercados. E tem também aqueles 13% que pretendem realizar compras de produtos e serviços, como o Zeno. E esses 500 vai ser uma boa para mim, para eu dar uma ajeitada na minha casa. O setor de serviços cresceu 0,8% em julho em comparação ao mês anterior. É a terceira alta mensal do ano e o melhor resultado para julho desde 2011. Mas apesar da alta, de acordo com o IBGE, o setor ainda não mostra trajetória clara de recuperação. Embora ainda não se tenha confirmação de que é sustentável, trata-se de mais um sinal positivo, bom, de recuperação da economia. O presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo, ficará afastado do cargo por mais 4 dias. A previsão inicial era de que ele reassumisse a presidência da República amanhã. O repórter Mauro Talhaferri está em frente ao hospital e tem mais informações. Mauro, o que aconteceu? Por que houve essa mudança? De quem foi a decisão? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada pela equipe médica da Presidência da República, que é chefiada pelo doutor Ricardo Camarinha. Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rego Barros, esse adiamento do retorno de Bolsonaro deve servir para que ele descanse e só reassuma suas funções quando tiver mais nenhuma limitação para exercer o cargo. Uma mensagem presidencial será encaminhada ao Congresso Nacional logo mais, informando que o vice-presidente general Hamilton Mourão permanecerá mais 4 dias como presidente interino, ou seja, ele só deixa o cargo à meia-noite de segunda-feira e Bolsonaro reassume então às 0h de terça-feira. Quanto ao estado de saúde do presidente, os médicos afirmam que ele tem evolução clínica favorável, com recuperação
progressiva dos movimentos do intestino. A sonda nasogástrica, que foi instalada para reduzir os gases no estômago e no intestino do presidente, pode ser retirada já nas próximas horas e assim Bolsonaro retomará a alimentação via oral, como explicou o cirurgião Antônio Macedo. Vamos dizer assim, retirando a sonda gástrica, ele vai para uma dieta líquida. 2 dias de dieta líquida, tudo bem, aí ele vai para uma cremosa. A cremosa já permite que ele possa trabalhar, já tem caloria suficiente para ele poder até viajar eventualmente. Agora há pouco, o presidente fez uma transmissão ao vivo pela internet, às 7 da noite. Essa transmissão foi bem curta, durou apenas 3 minutos. Bolsonaro listou alguns pontos que ele considera positivos de seu governo na última semana, como, por exemplo, a medida provisória da carteira digital para estudantes, também a medida provisória que concede pensão vitalícia para crianças com microcefalia em virtude do Zika vírus. Ele listou outros pontos também e falou da visita que recebeu hoje aqui no hospital do médico Luiz Henrique Borsato, que chefiou a equipe médica que operou o Bolsonaro logo após a facada que ele levou em Juiz de Fora 1 ano atrás. A gente separou um trecho para você acompanhar. Então, uma visita que eu não tinha como não me emocionar. Então, o doutor Luiz Henrique Borsato, equipe médica da Juiz de Fora, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E nesse bate-papo de 3 minutos, estava ao meu lado também o doutor Antônio Luiz Macedo, que agora trabalha aqui no Vila Nova Star, o hospital da Regidor. Ele me atendeu no passado no Albert Einstein. Então eu agradeço esses 2 profissionais pela minha vida, a Deus em primeiro lugar, e nós temos uma missão: ajudar a mudar o destino desse grande país chamado Brasil. Raquel Dodge participou hoje pela última vez de uma sessão do Supremo Tribunal Federal como Procuradora-Geral da República. O mandato dela termina na próxima terça-feira. Ao abrir a sessão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, elogiou a atuação de Raquel Dodge à frente do Ministério Público Federal. A doutora Raquel Dodge tem sido firme e corajosa na nobre missão de promover a efetivação dos direitos das pessoas e de proteger a ordem jurídica e constitucional do Brasil. Ministro mais antigo da Corte, o decano Celso de Mello, também reconheceu o trabalho de Dodge e ressaltou a importância do Ministério Público. Sabemos todos, senhor presidente, sabemos todos que regimes autocráticos, que governantes ímprobos, que cidadãos corruptos e que autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente. Pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político, quanto do poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, o Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática, fora da qual não há salvação. Na última participação como Procuradora-Geral da República no STF, Raquel Dodge pediu que os ministros fiquem atentos. Permitam-me fazer um alerta para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. O mesmo alerta foi feito à sociedade. Protejam a democracia brasileira, tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano.
O mandato de Raquel Dodge termina na próxima terça-feira, dia 17. Indicada pelo ex-presidente Michel Temer, ela foi a primeira mulher a comandar o Ministério Público Federal. Dodge assumiu o cargo em 2017, em meio às polêmicas causadas pela delação dos executivos da JBS e a pressões sobre a Operação Lava Jato. Para o lugar dela, o presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, que ainda precisa passar por uma sabatina e ter o nome aprovado pelo Senado. O trabalho da procuradora foi extremamente positivo, mas agora há sombra sobre o Ministério Público com as ameaças concretas que a Operação Lava Jato está sofrendo. Ameaças que pretendem enfraquecer a operação e garantir a impunidade num Brasil que aparentemente já tinha virado uma página que é um câncer que corrói a nossa sociedade. Esse câncer é a corrupção. O governo do Rio de Janeiro deve retomar as obras da linha 4 do metrô, parada há 4 anos. O anúncio foi durante uma coletiva na manhã de hoje. A decisão de Witzel é uma resposta à ação civil pública movida ontem pelo Ministério Público do Estado, pedindo a retomada dos trabalhos. Os promotores alegam que as obras inacabadas podem provocar desabamentos. Há, sim, estudos apontando que os maiores riscos estão hoje nesses 2 edifícios, na PUC. Da mesma forma, as edificações que estão ali próximas também podem sofrer esse mesmo tipo de dano. A semana passada, a Witzel havia afirmado que iria aterrar a estrutura escavada porque o governo não tinha em caixa R$1 bilhão para executar a obra. A Polícia Militar de São Paulo realizou na manhã de hoje uma reintegração de posse em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e 700 famílias deixam o local. Os cerca de 3 mil moradores que viviam no local tinham até ontem para desocupar o terreno. Mas ainda hoje, muitos tiravam os pertences dos barracos. Policiais cercaram vielas e bloquearam ruas da região. Alguns barracos pegaram fogo e o corpo de bombeiros foi chamado. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Não houve feridos. O terreno pertence à Prefeitura de São Paulo, que pretende repassar o espaço para a administração de Carapicuíba construir unidades habitacionais. A invasão e ocupação irregular do terreno começou em 2016. A Prefeitura de Carapicuíba diz que deu apoio operacional à reintegração. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação para investigar suspeitos de chefiar uma possível máfia em creches municipais. Logo cedo, viaturas da polícia saíram nas ruas com destino aos 16 endereços suspeitos de ligação a uma possível máfia das creches municipais. Foram apreendidos 10 carros de luxo, computadores, tablets e documentos. Entidades que controlam 20 creches terceirizadas na zona leste de São Paulo são suspeitas de crimes como apropriação indébita, peculato, formação de quadrilha e ocultação de patrimônio. A investigação começou após uma denúncia de desvio de valores do Fundo de Garantia e do INSS de funcionários, de falsificação de guias entregues à Prefeitura e outros crimes. Em um dos casos, uma funcionária relatou desvio de alimentos de uma das unidades. Em julho, o prefeito Bruno Covas suspendeu o funcionamento de 5 creches administradas por uma das entidades envolvidas. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação informou que irá colaborar integralmente com as investigações. A Polícia Federal indicia 11 pessoas por fraude no projeto do Memorial da Anistia, em Belo Horizonte. Segundo as investigações, o custo inicial do projeto era de R$5 milhões, mas após 6 aditivos, o valor da obra para o Memorial da Anistia Política do Brasil subiu para 28 milhões. A obra, em uma área nobre de Belo Horizonte, teve início em 2009, mas está abandonada há 6 anos. Um inquérito policial aponta fortes indícios da prática de associação criminosa, uso de documentos falsos, estelionato, prevaricação, além de desvio de R$4 milhões. Os 11 indiciados não tiveram as identidades reveladas.
mas entre os investigados estão servidores e até ex-reitores da Universidade Federal de Minas Gerais. Em nota, a UFMG diz que continua à disposição das autoridades e que confia nos esclarecimentos dos fatos. A corrupção em alguns setores chega a tal ponto aqui no Brasil que nem a ética dos bandidos é respeitada. Claro, eles têm limites. Aqui se rouba desde lanche das crianças até dinheiro de um monumento da importância do monumento da anistia. Está tudo dominado. A CPI de Brumadinho, criada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pediu hoje o indiciamento de 13 funcionários da mineradora Vale e da empresa Tuvsud. Segundo o relatório da CPI, a tragédia poderia ter sido evitada. A conclusão das investigações feitas pelos deputados da Assembleia de Minas foi acompanhada de protestos. Parentes espalharam pelo chão as fotos de cada uma das vítimas que perderam a vida no desastre. O relatório, com mais de 300 páginas, é resultado de 6 meses de trabalho e mais de 100 depoimentos. Para a comissão, a Vale sabia da instabilidade da barragem de Brumadinho e poderia ter evitado a tragédia causada pelo rompimento da estrutura. A CPI pediu que 13 investigados sejam indiciados. Os 2 engenheiros da empresa Tuvsud, que emitiu o laudo de segurança, e 11 executivos e diretores da cúpula da Vale. Entre eles, Fábio Schwartzman, que era o diretor-presidente da mineradora na época da tragédia. Em nota, a Tuvsud informou que, por conta das investigações em curso, não comentará o relatório. A Vale afirmou que discorda da sugestão de indiciamento dos seus funcionários. O rompimento da barragem de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano. No momento da tragédia, as sirenes de alerta não tocaram e os funcionários da Vale que estavam no refeitório e na área administrativa foram atingidos pela lama de rejeitos que avançou mais de 200 quilômetros. 249 pessoas morreram e 21 ainda seguem desaparecidas. O que preocupa é a perspectiva de impunidade ou de penas tardias e extremamente leves, como costuma acontecer aqui no Brasil. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa 1 ano e meio no próximo dia 14 e 1 ano e meio sem respostas. Ao lado da Anistia Internacional, familiares da vereadora querem saber quem mandou matar Marielle. 538 dias do assassinato da minha filha. Nossas perguntas são as mesmas. Quem mandou matar Marielle e por quê? Como a família ainda não tem as respostas, eles se reuniram com a Anistia Internacional e cobraram mais uma vez as autoridades, 6 meses depois do encontro que tiveram com o governador do Rio, Wilson Witzel. Com tanto silêncio, com tanta falta de resposta, a gente realmente está em dúvida se esse compromisso está sendo levado a sério. Por isso que a gente está aqui para reiterar, a Anistia Internacional não vai parar, a família de Marielle não vai parar. No próximo sábado, o crime completa 1 ano e meio. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros. Há 6 meses, a Polícia Civil prendeu o policial aposentado militar Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, apontados como executores. No próximo mês, eles serão ouvidos em uma audiência por videoconferência. Se ele não forem condenados, os assassinos e os mandantes, para nós vai ser uma decepção muito grande. É uma questão de honra, não só para o Rio de Janeiro, mas para o país, descobrir os mandantes, assassinos ou assassino de Marielle e do motorista Anderson. 18 longos meses e nada. Isso é uma vergonha. O empresário Marcelo Odebrecht saiu da prisão domiciliar e visitou a sede da empresa que leva seu sobrenome. Um dos principais personagens do maior escândalo de corrupção da história do país teve a progressão da pena autorizada pela Justiça hoje.
E, sem que ninguém esperasse, Marcelo Odebrecht surpreendeu os funcionários ao visitar hoje o prédio da empresa. O acionista da Odebrecht estava em prisão domiciliar desde dezembro de 2017. A empreiteira foi uma das principais empresas envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Lava Jato. 2 empresários mineiros do ramo de alimentos são presos durante uma operação de combate a crimes de sonegação. Os investigados teriam deixado de pagar 200 milhões de reais em impostos. Um dos mandados judiciais foi cumprido nesta mansão, avaliada em 30 milhões de reais. A casa fica na região metropolitana de Belo Horizonte e, de acordo com as investigações, foi construída com recursos obtidos da sonegação de impostos. O dono do imóvel e o irmão dele são apontados como chefes do esquema criminoso. Mas as pessoas utilizavam de empregados das empresas, empregados dos grupos, para constituir empresas de fachada, através das quais eram feitas as fraudes fiscais. As empresas dos investigados são atacadistas do setor de alimentos, principalmente açúcar. Por isso, a operação deflagrada hoje foi batizada de Demerara. A força-tarefa é formada por promotores de justiça, delegados e investigadores da Polícia Civil, além de auditores fiscais da Receita Estadual. O esquema é formação de empresas fantasmas, ou sócios laranjas, onde a emissão de notas fiscais sem a circulação de mercadorias. Essas notas fiscais são encaminhadas às empresas autuadas e, a partir daí, elas deixam de recolher o ICMS. Segundo o Ministério Público, os crimes aconteceram entre 2001 e 2017. Nesse período, o grupo, composto por mais de 10 empresas, teria sonegado cerca de 200 milhões de reais. Os suspeitos são investigados também por lavagem de dinheiro e associação criminosa e podem pegar até 23 anos de prisão. No total, 6 pessoas foram presas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Entre elas, o ex-contador do grupo, que, segundo a polícia, guardava um HD com o registro das irregularidades fiscais. Fomos atrás, conseguimos o êxito em recuperar o HD, inclusive fazer oitiva desse ex-contador, onde ele entregou toda a fraude que o grupo fazia. Pela primeira vez, o procurador de Minas Gerais, que chamou o salário de R$24 mil de miserê, se pronunciou sobre a polêmica. Afastado do trabalho por causa de um atestado médico, Leonardo Azeredo emitiu um comunicado ao Procurador-Geral de Justiça de Minas, Antônio Sérgio Toné. Ele afirma que não há ilegalidade em seu comportamento e que, em momento algum, quis comparar a realidade de vida dele e a remuneração que recebe com outros brasileiros. O procurador ainda repudia a repercussão do áudio e diz que desde então vem sofrendo ataques, ofensas e perseguições. Na declaração, o procurador questionou como vai sobreviver com os R$24 mil que recebe como servidor público. Nós vamos virar pedinte quase? Será que eu estou pedindo muito para o cargo que eu ocupo? Como é que o cara vai viver com R$24 mil? Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado com tanta limitação. Até esta quinta-feira, o Ministério Público de Minas recebeu 10 queixas contra o procurador. Levantamento feito no Portal da Transparência revelou que de janeiro a julho deste ano, a média recebida pelo procurador foi de 60 mil líquidos. Tadinho, não vou dormir essa noite por causa dele. 14 pessoas são presas em 5 estados numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra um grupo de hackers. Eles são acusados de invadir contas bancárias. De acordo com as investigações, essa cobertura de luxo em Curitiba, no Paraná, era usada como quartel-general do grupo. Lucas Yagla Turqueto, conhecido como Bart, é apontado como um dos maiores hackers do Brasil e líder da organização criminosa. Na casa dele foram encontrados R$630 mil em dinheiro, além de computadores. Segundo os agentes, os acusados invadiam contas bancárias e transferiam o dinheiro para contas de laranjas. Entre 2016 e 2018, a quadrilha movimentou cerca de 150 milhões de reais. Só neste ano, a polícia do Ceará apreendeu mais de 3 toneladas de drogas no estado. Uma parte desse material foi incinerada hoje pela Polícia Federal. Sob forte esquema de segurança, 1 tonelada de drogas foi incinerada na Grande Fortaleza. Foram mais de 600 quilos de cocaína, 400 de maconha, além de comprimidos de êxtase e outras substâncias.
O material, apreendido em operações realizadas em todo o estado, foi incinerado com autorização da Justiça. Essa foi a segunda incineração do ano no Ceará. Em março, a Polícia Federal já havia queimado mais de 2 toneladas de drogas. 2 pessoas acusadas de vender animais silvestres pelas redes sociais são presas em operação da Polícia Federal. Durante a ação, que teve o apoio do IBAMA, diversos animais silvestres foram resgatados. Alguns, como esta aranha, estão ameaçados de extinção. 2 suspeitos foram presos, um em São Paulo e outro na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi encontrada a maioria dos animais. De acordo com os investigadores, a organização criminosa anunciava as espécies pelas redes sociais. Além de São Paulo e Rio, a quadrilha atuava no Espírito Santo e no Paraná. Um adolescente de 16 anos foi morto hoje de manhã durante um assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele estava a caminho da escola e levou 8 tiros após se recusar a entregar o telefone celular. Breno Belo Valucci tinha acabado de sair de casa e esperava o ônibus para ir à escola. No ponto, ele foi abordado por criminosos que haviam sequestrado um motorista de aplicativo. Os assaltantes pediram o celular e, como Breno resistiu, eles dispararam. Parentes do jovem contaram que a mãe de Breno está em estado de choque e que o crime deixou a família devastada. A gente vê isso todo dia na televisão e nunca espera que a gente, principalmente por causa de um telefone, uma coisa tão banal, entendeu? A gente, sem palavras. Breno levou ao todo 8 tiros. O primeiro deles no peito, após se recusar a entregar o telefone celular. Os criminosos então se irritaram, disseram que não queriam mais o aparelho e dispararam mais 7 vezes. Pouco depois, eles abandonaram o carro e fugiram. O motorista sequestrado viu toda a ação e chamou o resgate para Breno. A polícia pediu imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região para tentar identificar os assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso. Os moradores da rua onde Breno morreu lamentaram a morte do jovem, que estudava de manhã e trabalhava à tarde em uma oficina da família. É meu parceiro, trabalhador, não mexia em nada, não tinha televisão errada. Ele ia para a escola e da escola ia para trabalhar. A Justiça do Paraná revoga a prisão de Cristina Brites, uma das acusadas no assassinato do jogador Daniel Correia Freitas. Cristiana está presa desde o final de outubro do ano passado na penitenciária feminina do Paraná, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Ainda não há previsão de quando ela deixará a cadeia. Na decisão de hoje, a Justiça concedeu liberdade provisória sem fiança, mas com uso de tornozeleira. Cristiana responde por homicídio qualificado por motivo torpe, fraude processual e corrupção de menor. Ela é esposa do empresário Edson Brites Júnior, que confessou ter matado o jogador e também está preso. Edson Brites alega que o jogador Daniel tentou estuprar Cristiana. Além do casal, outras 5 pessoas são acusadas de participação no assassinato. E veja só essa história. Um deputado estadual do Espírito Santo ofereceu R$10 mil para quem matar o homem que assassinou uma jovem na região metropolitana de Vitória. A oferta foi feita durante o discurso do parlamentar no plenário da Assembleia Legislativa Capixaba. R$10 mil aqui do meu bolso, que mandar matar esse vagabundo. Isso não merece estar vivo, não. Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. O capitão Assunção, do PSL, é conhecido pelos discursos inflamados sobre crimes de repercussão no Estado. Nós estamos tocando na ferida do discurso chamado politicamente correto. Ninguém dá importância para o cidadão. E tudo é feito para que o bandido seja enaltecido. Isso está errado, tem que acabar com isso. O crime que gerou o discurso do deputado aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, quando uma atendente de telemarketing de 26 anos foi morta a tiros dentro de casa, na frente da filha de 4 anos, na região metropolitana de Vitória. O assassinato da jovem causou comoção e revolta, inclusive no parlamentar, que reiterou a fala. Eu me arrependo de não ter mais dinheiro.
Se tivesse 20 mil reais, eu ofereceria 20 mil reais pela cabeça do bandido. Este especialista afirma que o discurso não deve resultar em punição ao parlamentar na justiça comum. Por força da imunidade parlamentar que a Constituição Federal garante a ele. Pode ser que o Conselho de Ética entenda que aquela conduta caracterize quebra de decoro parlamentar e ele pode sim sofrer sanção da Casa Legislativa. O deputado vem recebendo manifestações de apoio e contrárias ao discurso, mas disse não temer represálias. Eu tenho a minha própria segurança, que é eu, Deus e a minha pistola .40. Vamos supor que o suspeito apareça e apareça assassinado. Qual vai ser a sua sensação como pessoa e como parlamentar diante da sua fala? Se eu estiver no interior, isolado de todo mundo, na roça, eu vou pegar minha pistola .40 e vou disparar para o alto em comemoração. Mas se for na cidade, quando esse bandido morrer, eu vou comprar uma caixa de fogos e vou soltar muitos fogos em comemoração a menos um bandido aqui na terra. Bandido tem que ser punido na forma da lei. É triste o que nós ouvimos. Essa não pode ser e não deve ser a retórica de um parlamentar ou de um oficial militar. Se não fosse um ilustre parlamentar, o caso, eu diria que o caso não seria de punição, mas de psiquiatria. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta para a onda de calor que atinge a região. Hoje, a capital paulista registrou o dia mais quente do mês de setembro dos últimos 4 anos. Verão de quase 40 graus. Ops, ainda estamos no inverno, pelo menos no calendário, até 23 de setembro, quando começa a primavera. Mas que calor é esse? Devido a um bloqueio atmosférico, teve essa onda de calor no estado de São Paulo. Porém, agora para o final da semana, chega uma frente fria e as temperaturas voltam a ficar um pouco mais amenas, voltando a subir só para o início da semana que vem. E nessa montanha-russa de temperaturas, o corpo sofre. É horrível isso, ficar mudando assim, né? Porque a gente ainda nem começou o verão e já tá mó calor, aí fica esse clima doido, assim. Nossa, tá muito quente, não tá dando nem pra andar na rua. Pior ainda para quem precisa andar assim, de terno e gravata. Para manter a elegância com esse tempo aí, só precisando mesmo, né? É difícil. A gente sofre um pouquinho, né? Mas faz parte. O jeito é se proteger. Só com proteção, protetor solar, guarda-sol. Nesses dias de calor, a Defesa Civil emite alertas para as pessoas tomarem alguns cuidados. Beber bastante água para hidratar o corpo, usar soro para umedecer o nariz, os olhos. A orientação é evitar a prática de exercícios ao ar livre, principalmente entre meio-dia e 5 horas da tarde, período mais quente. Apesar que aqui no parque tem quem prefira o clima. Em especial no calor eu me sinto mais motivado, porque a gente usa menos roupa, a gente tem menos fome, então para mim vai ser uma motivação. Estava correndo um pouquinho aqui, mas começou a esquentar demais, aí eu dei uma parada. Não dá para aguentar, né? Não dá, tá muito calor, tá demais. Vamos saber então se esse calorão todo continua amanhã? A Gabriela de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. As temperaturas seguem altas em grande parte do Brasil, mas teremos mudanças aí para os paulistanos, viu? É que tem uma frente fria, ela vai provocar chuva ainda aqui na costa leste de Santa Catarina, também do Paraná, e vai levar bastante instabilidades e nuvens aqui na faixa leste de São Paulo e no decorrer do dia até a noite no Rio de Janeiro. Além disso, tem alerta aí para muita ventania em toda a costa aqui do sul do Brasil até o Rio de Janeiro. E em São Paulo, gente, em toda a Grande São Paulo, capital paulista, essa virada no tempo já começa agora à noite, viu? Vai vir vento forte, tem uma pequena chance de chuva fraca e isolada. A principal mudança mesmo é a queda de temperatura. Olha só, a máxima amanhã não passa de 22 graus, sábado mínima de 16 apenas, no domingo o sol volta a brilhar com força e também volta a esquentar, máxima de 31 graus. Agora no litoral paulista sim, viu? A gente tem uma chance maior aí de chuva, a gente vê Peruíbe aí com tempo chuvoso nessa sexta-feira, máxima de 20 graus, no sábado o tempo volta a ficar firme. Rio de Janeiro com bastante sol, calor, amanhã ainda de 30 graus, agora no sábado o tempo fecha, a temperatura cai para 24 graus. Em Belo Horizonte o tempo continua bastante seco e quente, amanhã 35 graus de máxima, no sábado 31. E vai ser assim em grande parte do Brasil, o ar seco continua predominando, o tempo fica firme aqui no Rio Grande do Sul e tem alerta para baixa umidade do
ar extremamente seco, desde o interior de São Paulo, pegando todo o centro-oeste, sul do Pará, Tocantins e boa parte aqui do nordeste do Brasil, onde tem previsão ainda de chuva fraca, isolada, passageira em algumas áreas aqui da costa leste da região. Pancadas de chuva mais intensas a partir da tarde no extremo norte do Brasil, pegando principalmente Roraima, capital, Boa Vista, isso por conta do calor e da alta umidade. E olha, tem feito um calor danado no norte do Brasil, viu? Em Palmas, hoje o dia já amanheceu bastante quente, temperatura na casa dos 30 graus, foi a maior mínima em todo o Brasil. E pelo visto vai continuar assim. Em Manaus, o dia já começa com temperatura aí na casa dos 28 graus, bastante quente, e a máxima é de 37. Em Porto Velho, mesma coisa, temperaturas entre 25 e 38. São Luís, com dia também abafado, mínima de 26 graus. Em Palmas, mais um dia de bastante sol, calor de 40 graus, faz 38 em Cuiabá, 34 em Brasília. Agora, no sul do Brasil, temperaturas bem mais amenas. Em Porto Alegre, mínima de apenas 12, não passa dos 20 graus, um friozinho aí para os gaúchos. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. Um incêndio atinge neste momento o Hospital Badim, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Pacientes e funcionários tiveram que deixar o prédio às pressas. O repórter Tony Vendramini está lá e tem as informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. No momento, a gente não consegue ver fogo aqui no Hospital Badim, no prédio do Hospital Badim, mas ainda tem muita fumaça, o cheiro é muito forte, a movimentação é muito grande, as ruas foram interditadas ao redor do hospital para a movimentação dos carros de 2 quartéis do Corpo de Bombeiros e também das ambulâncias que estão a postos aqui para fazer a transferência dos pacientes. Tem muitos familiares de pacientes nervosos, a tensão é muito grande aqui porque eles buscam informações e o hospital está transferindo todos os pacientes para unidades particulares e também da rede pública, da rede municipal, que ficam aqui na região do Maracanã. 100% do hospital, o hospital inteiro será evacuado. Essa cena é uma cena comum aqui no momento. Os funcionários e médicos empurrando macas para buscar outros pacientes. Todos os pacientes do CTI do prédio 1 e também os pacientes do CTI do prédio 2 já foram transferidos, mas ainda há muitos outros pacientes dentro da unidade que precisam ser transferidos para outros hospitais aqui da região. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Badim, esse incêndio começou por volta das 6 horas da tarde no gerador do prédio 1. E aí a fumaça acabou tomando conta do hospital, muita gente passou mal porque inalou essa fumaça, mas pelo menos até o momento não há qualquer informação de vítimas fatais nesse incêndio aqui no Hospital Badim, que fica no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Nossa equipe de reportagem participou hoje de um passeio pelo Rio Pinheiros, que corta a cidade de São Paulo e é extremamente poluído. O projeto pretende conscientizar sobre os benefícios de recuperar esses rios. Quilômetros e quilômetros de água poluída cortando uma das maiores cidades do mundo. Tornar o Rio Pinheiros navegável e fazer dele um ponto turístico e de locomoção parece hoje algo impossível. Pela água do rio, encontramos todo tipo de lixo. A quantidade de garrafas PET impressiona, mas também há sacolas plásticas e de papel e outra grande quantidade de todo tipo de lixo. Conforme a lancha acelera, o forte odor aumenta. Se de carro a impressão que nós temos do Rio Pinheiros já não é tão agradável, imagine então navegar por ele. De perto, vendo toda a sujeira que aqui se encontra, faz com que a ideia de que um dia ele se torne navegável não passe apenas de um sonho distante. A promessa de revitalizar o rio já existe há mais de 2 décadas. Nesse período, bilhões de reais foram investidos, mas ainda assim o Rio Pinheiros está longe de ser limpo. Apesar da sujeira, encontramos vida no rio. São as capivaras. Elas percebem a nossa presença, mas não se afastam. Permanecem ali à beira do rio poluído. 15 minutos depois, encerrada a navegação, as primeiras impressões de quem nos acompanhou. Péssima. O rio está morto e já é tempo de alguém fazer alguma coisa. Achei super gostoso. Na verdade, o cheiro, que eu estava um pouco preocupada que fosse muito forte, mas na verdade é muito parecido com o que a gente sente lá do carro, né, da Marginal. A impressão que é um rio que está muito poluído,
sujo, mas que pode vir melhorar. Vários prefeitos e governadores, ao longo de décadas, já prometeram despoluir os rios Pinheiros e Tietê, que cortam São Paulo. A última promessa é da Companhia de Saneamento Básico do Estado. A Sabesp lançou em agosto um pacote de obras de aproximadamente R$1,5 bilhão com o objetivo de devolver o rio Pinheiros limpo para a população até 2022. Nós temos que buscar a não entrada de esgoto, a não entrada de lixo e recuperar a calha do rio. Ainda é um sonho distante? Eu não tenho sonho, eu tenho a convicção que nós vamos em 2022 ter esse rio limpo. O passeio é uma iniciativa que tem como objetivo conscientizar a população e a opinião pública sobre os benefícios de recuperar os rios urbanos. É a ação por uma cidade navegável, o que para especialistas é possível. O desafio maior de melhorar, né, a qualidade dos rios é você implantar essa infraestrutura de coleta, porque ela é a parte mais cara do saneamento. Então, uma vez que você implanta, aí você pode direcionar esse esgoto para as estações de tratamento e aí tratar o esgoto e lançar agora no rio tratado. Desde a minha mais tenra infância, e já faz tempo, eu ouço falar na despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Bilhões de reais já foram gastos e nada muda. Talvez agora o milagre aconteça. Não vamos afogar nas fezes do rio a nossa esperança. O sudeste da Espanha enfrentou hoje a maior tempestade já registrada em um século. Cerca de 300 mil estudantes tiveram as aulas suspensas até o fim de semana. 2 pessoas morreram. Os corpos da mulher de 51 anos e do irmão dela, de 61, foram encontrados dentro de um carro arrastado pela enxurrada no município de Caldete. Em Alicante, uma tromba d'água invadiu esta rua residencial. Várias casas foram atingidas pela enchente. Já esta estrada foi tomada por um rio de lama. A tempestade também causou muita destruição em Valência. O Corpo de Bombeiros resgatou 3 pessoas em um rio. O Serviço Meteorológico da Espanha afirmou que a região sudeste do país está em risco extremo e prevê chuvas torrenciais de até 90 milímetros por hora. Segundo autoridades, a chuva registrada nas últimas 24 horas foi a maior desde 1917. O governo espanhol aconselhou as pessoas a tomar precaução máxima e recomendou que a população permaneça em casa. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, disse hoje que aceitou a renúncia do ministro da Justiça do país, Julio Javier Ríos. O pedido de deixar o cargo veio logo após a fuga de um dos líderes da facção criminosa brasileira, Comando Vermelho. Em uma rede social, o presidente paraguaio diz que decidiu aceitar o pedido de renúncia de Ríos, considerando os graves fatos registrados ontem. Jorge Samúdio, conhecido como Samura, conseguiu escapar quando era levado de volta à prisão após participar de uma audiência no Tribunal de Assunção. Entre 8 e 10 criminosos do Comando Vermelho participaram do ataque à viatura policial, que acabou com um agente morto na troca de tiros. Durante a fuga, os bandidos atearam fogo nos veículos utilizados no crime. A polícia tenta agora localizar os bandidos e o fugitivo. Jorge Samúdio foi preso por autoridades paraguaias em outubro do ano passado, em uma operação antidrogas na fronteira com o Brasil. Não é falso, não. No Paraguai, o PCC e outros PCCs da vida são verdadeiros. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou hoje uma lei de emergência alimentar. A medida tenta amenizar as consequências da crise econômica que atinge o país há anos. Veja os detalhes com Luciana Tadeu. O texto, aprovado por unanimidade, propõe aumentar em pelo menos 50% o orçamento destinado a políticas públicas de alimentação e nutrição. A medida, que não era prorrogada desde 2006, estende até dezembro de 2022 a situação de emergência alimentar decretada durante a crise de 2002. A prorrogação da Lei de Emergência Alimentar era pedida por organizações sociais, pela Igreja Católica e por sindicatos. Como o presidente Maurício Macri não tomou nenhuma providência, a tarefa foi assumida pelo Legislativo. Agora, o texto segue para a votação no Senado.
Ontem, o dia na capital argentina foi marcado por manifestações de diversos movimentos sociais. Na Praça de Maio, manifestantes distribuíram comida e exigiram a aprovação da lei, a criação de novos postos de trabalho e o aumento de salários. Essa ativista, que atua em um refeitório popular na Grande Buenos Aires, conta que, como muitas fábricas fecharam, os novos desempregados agora recorrem a organizações sociais em busca de comida. Segundo ela, os recursos públicos não são suficientes. Muita gente vem na hora do almoço e nos pergunta se pode levar comida para o jantar. São adultos que vêm pelos seus filhos porque não têm o que dar para eles comerem. Segundo a Universidade Católica Argentina, em 2018, 13% das crianças do país passaram fome e mais de 29% reduziram a dieta. Dados oficiais indicam que mais de 32% dos argentinos vivem em situação de pobreza. O aumento de preço dos produtos também preocupa a população. Só em agosto, a inflação foi de 4%. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado superou 54%. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão adiar o aumento das tarifas de importação sobre 250 bilhões de dólares de produtos chineses. O aumento de 25% para 30% sobre o valor dos bens chineses, antes previsto para 1º de outubro, foi adiado para o dia 15 do mesmo mês. O anúncio ocorreu horas depois de a China divulgar um lote de isenções tarifárias para 16 tipos de produtos americanos, em um esforço para limitar o impacto da disputa comercial na economia do país. Pelo Twitter, Trump disse que a mudança ocorreu a pedido do vice-primeiro-ministro chinês e por causa do aniversário de 70 anos da China. A decisão, segundo o presidente, representa um gesto de boa vontade. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês parabenizou o governo americano e disse que as ações beneficiam o mundo inteiro. O governo dos Estados Unidos anunciou que pretende banir a venda de cigarros eletrônicos depois da confirmação da 6ª morte relacionada ao uso dos dispositivos. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. A proposta de restringir a venda de cigarros a vapor foi apresentada por Donald Trump na Casa Branca. O presidente americano destacou que até mesmo os dispositivos que não contêm nicotina fazem mal à saúde e disse que o problema também está relacionado às crianças. Segundo o secretário de Saúde e Serviços Humanos, cerca de 8 milhões de adultos e 5 milhões de adolescentes fumam cigarros eletrônicos no país. Para ele, uma geração inteira de crianças corre o risco de se tornar viciada em nicotina por causa da atratividade e disponibilidade desses produtos. Os Estados Unidos registraram desde o fim do mês passado as primeiras 6 mortes relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos. As estatísticas também incluem cerca de 450 casos de doenças pulmonares por causa dos dispositivos. Este médico explica que os vaporizadores causam uma lesão grave nos pulmões, que não responde a antibióticos. Por isso, o que se tem visto são jovens que eram saudáveis e entubados em hospitais. Michigan se tornou, na semana passada, o primeiro estado americano a proibir a venda de cigarros eletrônicos. Na cidade de São Francisco, na Califórnia, a determinação entrou em vigor em junho. As regras para a proibição nacional devem ser apresentadas nas próximas semanas. Segundo Trump, esse é um problema novo que pode se tornar uma questão potencialmente muito grave. No Brasil, o comércio de cigarros eletrônicos é proibido desde 2009. Mas o uso também vem crescendo. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou em discussão a regulamentação dos dispositivos no país. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Vamos voltar ao Rio de Janeiro, conversar com o repórter Tony Vendramini, que está em frente ao Hospital Badim, onde acontece um incêndio neste momento. Tony. Oi, Amanda. Pois é, uma informação ruim nesse momento, né? Uma má informação
que uma pessoa teria morrido aqui nesse incêndio. Essa informação ainda não está confirmada, ainda há um desencontro muito grande de informações aqui entre o Corpo de Bombeiros e, portanto, ainda não há essa confirmação. Mas uma pessoa teria morrido aqui durante o incêndio, ainda não se sabe se foi um paciente, não se tem a identificação, ainda não se sabe se ele inalou muita fumaça, se foi por conta do fogo, mas existe nesse momento a informação de uma vítima fatal nesse incêndio aqui no Hospital Badim. Continua aqui a movimentação muito grande de transferência de pacientes que precisam ser levados a outras unidades aqui da região, para unidades municipais e também para unidades particulares. E a informação do hospital é que mais vagas foram disponibilizadas até do que o necessário. Portanto, não vai faltar vaga para nenhum paciente que está sendo transferido aqui no momento. Na hora do incêndio houve um grande desespero, pessoas jogaram colchões pelas janelas e o hospital precisou até mesmo improvisar um atendimento aos pacientes aqui na calçada. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, ao vivo para o Rede TV News. O autor do massacre na cidade de El Paso, no Texas, foi indiciado hoje e pode pegar pena de morte. O crime aconteceu no dia 3 de agosto e deixou 22 pessoas mortas. A denúncia contra Patrick Crucius, de 21 anos, foi apresentada hoje por promotores federais à Justiça Americana. Segundo as autoridades, o homicídio envolveu crime de ódio, o que pode levar a uma condenação de pena de morte. Em agosto, Crucius atirou em várias pessoas em um centro comercial de El Paso, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o México. Segundo o próprio criminoso, que foi preso e assumiu a autoria do massacre, o objetivo era matar mexicanos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson negou hoje ter mentido para a Rainha Elizabeth II sobre as razões que motivaram a suspensão do Parlamento do Reino Unido por 5 semanas. Ontem, o mais alto tribunal da Escócia considerou a medida ilegal. Em um evento com a Marinha Britânica, Boris Johnson foi questionado por uma jornalista se ele teria mentido para a rainha. Na resposta, o premier foi direto. Absolutamente não. E de fato, como eu disse, o Supremo Tribunal da Inglaterra concorda claramente conosco. Nós precisamos de um discurso da rainha. Johnson falou que o parlamento terá tempo para debater sobre o Brexit antes da cúpula crucial da União Europeia, marcada para 17 e 18 de outubro. Nessa reunião, o primeiro-ministro disse que espera conseguir uma negociação com o bloco, mas afirmou que, de qualquer forma, o Reino Unido estará pronto para o Brexit em 31 de outubro, com um acordo ou não. E se você perdeu algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, basta inscrever-se no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite. Boa noite, até amanhã.